Fala, criptoinvestidores! Vocês sabem a diferença entre linhas de suporte e de resistência dentro da negociação gráfica de um ativo financeiro? É o que eu vou ensinar para vocês aqui no vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber em primeira mão todo o vídeo e todo o conteúdo que eu postar aqui dentro do canal, tá ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente, dentro de uma negociação de um ativo financeiro, negociação de preço, o que a gente tem? A gente tem duas forças atuantes ali. São as forças compradoras e vendedoras. A força compradora, a gente costuma falar que são os touros. E a força vendedora, a gente costuma falar dentro do mercado financeiro que são os ursos. Por que isso, Romário? Touro ataca de baixo para cima e os ursos atacam de cima para baixo com a patada, tá ok? Então vamos lá. Vejam só. Toda vez que o preço ele é negociado em um determinado espaço ali, uma amplitude de preço, né? Ele fica ali como se fosse dentro de uma amplitude e que tem, né? Nem a força vendedora e nem a força compradora como, digamos assim, vencedoras naquele intervalo de preço ali. Bom, o que vai acontecer? A gente vai ter ali, em algumas circunstâncias, o preço tentando subir, mas ele não consegue, e ao mesmo tempo ele também não consegue cair muito. Então a gente vai ter um equilíbrio entre essas duas forças, tanto força vendedora quanto força compradora. E nesse momento aí, a gente vai criar o que chamamos de base de preço. Essa base de preço, ela vai funcionar como um local psicológico dentro do gráfico, onde essas pessoas vão lembrar, caso o preço venha a subir e retorne a essa base de preço, caso o preço venha também cair e retornar a essa base de preço. O que eu estou falando? Caso a gente tenha uma base de preço e o preço rompa, né, vença, vou colocar aqui um exemplo, a gente tem aí Bitcoin na casa de 35 mil dólares. Se o Bitcoin conseguir romper esses 35 mil dólares, ou seja, momentaneamente a força vendedora perde para a força compradora e o preço ele vai para 35,5, 36 mil dólares e assim por diante. O que ocorre? Aquele momento ali, os 35 mil dólares que teve uma negociação, que teve um momento ali que ficou mais tempo o preço ali como se fosse um equilíbrio entre força compradora e vendedora, essa base de preço vai receber um nome de suporte. Então, suporte é toda base de preço que está o quê? Abaixo do preço. Então, veja só, a gente tem um suporte em 35 mil dólares, no entanto, o preço está lá acima de 35 mil dólares. Caso tenha uma correção no mercado, as pessoas vão enxergar e vão lembrar que, olha só, lá em 35 mil dólares teve interesse da força compradora e o preço voltou a subir. Então, essas pessoas tendem a aguardar para quando o preço chegar ali na casa dos 35 mil dólares, fazer a compra. E do lado contrário, a força vendedora tende a ganhar, a vender antes esse preço, porque na casa dos 35 mil dólares tem interesse da força compradora. Então, toda vez que o preço estiver acima de uma base de preço, essa base de preço tem uma linha psicológica e essa linha vai receber o nome de suporte, ok? Então vamos lá. Caso o preço venha perder esse suporte, Romário, o que aconteceria? Em um dado momento, esse preço também ele voltaria a subir. Só que quando ele voltar a subir, a gente tem uma base de preço que está acima desse preço. Olha só, a base de preço, o exemplo está em 35 mil dólares e o preço foi para 34 mil dólares. O Bitcoin está sendo negociado abaixo de 35 mil dólares. Quando ele voltar a subir, o que vai acontecer? A força compradora vai se afastar um pouco dessa zona aí, como se a gente tivesse uma turbulência de 35 mil dólares, porque lá teve muito mais pessoas querendo vender, ou seja, os ursos estão esperando psicologicamente, né, se imagina isso, para poder vender, ou seja, apostar na queda. Eu vou fazer com que tenha mais demanda, né, no mercado e assim o preço cai. É assim que a gente faz com que o preço venha novamente tocar nessa base de preço e retornar para baixo. E ao tocar nessa base de preço, ela vai receber um nome porque ela está onde? Essa base de preço, ela está acima. E tudo que tiver acima do preço,
a gente dá o nome de resistência. Vamos lá mais uma vez. Se o preço ele estiver acima de uma base de preço, ele recebe o nome, essa base de preço vai receber o nome de suporte. Se a base de preço existente estiver acima do preço negociado no momento, essa base de preço recebe o nome de resistência. Então vamos lá. O preço está aqui, ó, 35 mil dólares. A base de preço, 35 mil dólares. Se o preço estiver abaixo de 35 mil dólares, quando ele subir, quando ele vier subir aí, o que vai acontecer? Ele encontra uma resistência. De baixo para cima, uma base de preço, ele encontra resistência. Se o preço estiver acima dessa base de preço, o que vai acontecer? Quando ele regredir, chegar próximo a essa base de preço recebe o nome agora de suporte. Tá ok? Então, essa é a diferença entre as duas linhas de suporte e resistência. Uma atua acima do preço e outra vai atuar abaixo do preço. Tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a diferença entre suporte e resistência. Até a próxima. Fiquem com Deus.